toda a conversa de vocês, também quero entrar então nessa mesa redonda, nessa discussão, até porque eu ouvi a Lívia falando que dizem que o Arrascaeta, vão tirar esse sujeito indeterminado e dar nome e sobrenome a ele. Abel Braga falou depois da partida contra o Fluminense que a intenção dele é sim colocá-lo entre os 11 primeiros, pelo menos nas próximas partidas pela Taça Rio. E daí vocês estão com esse questionamento todo, e eu aproveito até para concordar com o Zinho, do grande momento que vive o Diego. O Bruno Henrique, neste momento, está treinando junto com o restante do grupo. Vou até explicar porque que eu estou aqui, é que a assessoria de imprensa pediu que a gente só acompanhasse os primeiros minutos, só o aquecimento, então a gente não consegue ver todas essas ideias táticas em prática, mas a gente pode debatê-las, até falando sobre a situação de cada jogador. O Bruno Henrique foi mencionado pelo Zinho, por exemplo, ele está treinando com o restante do grupo. Quem não está junto é o Everton Ribeiro, que está na academia. Eu até questionei se tinha algum problema. Ele disse que não, que é só mesmo, está fazendo um trabalho de reforço físico, reforço muscular, então o resto está todo lá, então ao que tudo indica, o Bruno Henrique estará sim 100% para ser utilizado pelo Abel Braga até na estreia no dia 5 de março. E a gente tem que lembrar que no jogo contra a Cabo Friense, naquela goleada, o Bruno Henrique ele foi improvisado do outro lado do campo para a entrada da Arrascaeta e o time funcionou. Então pode sim jogar o Arrascaeta junto com o Bruno Henrique. Vocês estão falando sobre o Arão é homem de confiança do Abel Braga, o Abel Braga gosta desse equilíbrio que o Arão dá no jogo, dá para todo o time. Tem o Diego, que é homem de confiança também, a gente ouviu aí na reportagem, o Diego está voando. O Everton Ribeiro, que apesar de estar na academia hoje, como eu disse, não tem nenhuma lesão, não tem nenhum problema físico, então também estará à disposição e ele é um dos garçons da equipe. E aí a gente deixa então para a hashtag do Tarde Redonda para o pessoal opinar, para saber se querem o Arrascaeta, se não querem, quem poderia substituí-lo. Tá então o torcedor respondendo e também o Zinho, nosso comentarista. Agora as informações que eu tenho daqui é que, na verdade, está tendo essa semana de trabalho até o Flamengo enfrentar o Americano, esse próximo adversário na Taça Rio, depois tem a Portuguesa e daqui a 2 semanas, como vocês anunciaram, no dia 5 de março, tem o San José em Oruro. E aí os fisiologistas dos clubes de futebol, normalmente eles trabalham com 2 alternativas. Uma é a equipe chegar bem antes, isso porque eu estou falando de altitude, Oruro tem 3.700 metros de altitude, uma é chegar bem antes para se adaptar à altitude. A outra é chegar em cima da hora, em cima da partida para não sentir os efeitos. E é com essa alternativa que o Flamengo vai trabalhar. Então a ideia não, eles vão viajar no dia 3 de março para Santa Cruz de la Sierra e só seguirão para Oruro horas antes da partida para não sentir tanto assim os efeitos. E aí eu volto com vocês, se tiver mais algum questionamento, estou aqui para isso. Temos sim, Helena, vamos aproveitar a sua presença aqui, só que a gente vai deixar o campo, vamos deixar a bola de lado um pouquinho, porque eu quero saber sobre as famílias, né, das vítimas. A gente tem notícias sobre indenizações, acordo, Flamengo, como é que anda o noticiário dessa questão do Flamengo com as famílias, né, das vítimas da tragédia? Então vamos lá, na segunda-feira teve uma reunião entre Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública e alguns representantes do Flamengo. A ideia era entrar em um acordo quanto aos valores das indenizações. Isso não aconteceu. Então hoje o Ministério Público e também a Defensoria Pública já se reuniram com as famílias. Na verdade essa reunião já estava pré-programada, mas a ideia era apresentar um valor a elas. Como não teve nenhum acordo, na verdade foi mais de orientação a essas famílias de como proceder na justiça. E até a procuradora do Ministério, a Daniela Kramer, falou para vários veículos de comunicação sobre valores. Disse que o Flamengo fez uma proposta inicial de 300 a 400 mil, mais 10 anos, dando mensalmente 10 mil reais às famílias, enquanto os órgãos públicos esperavam algo em torno de 2 milhões e mais 10 mil por mês até a idade em que a vítima completaria 45 anos. Eu conversei agora com um dos representantes do Comitê de Crise aqui do Flamengo e ele me disse que esses números, eles não trabalham com valores, eles não divulgam os valores, mas diz que esses valores passados pela Daniela estão equivocados e que também neste momento o Flamengo está em reunião com as famílias das vítimas para tentar então entrar em um acordo individualmente. Então essas são as informações até o momento, eu até apurei agora há pouco com um dos representantes do Comitê de Crise aqui do Flamengo. Tá certo, muito obrigada, Helena Calil, trazendo notícias pra gente do Flamengo sobre os bastidores, né? O Flamengo sim segue dando atenção às famílias, né, das vítimas, mas o acordo ainda não aconteceu e também aproveitou para falar sobre o time. Helena Calil volta numa próxima ao longo da nossa programação.